Senhor da vida, nosso Criador infinito, que nos ampara com o sopro constante de Teu amor, aqui nos reunimos em pensamento e coração para buscar, no recanto silencioso da prece, as forças de que necessitamos para atravessar as provações que a vida nos apresenta. Diante das dores que por vezes nos visitam, das lutas que parecem prolongar-se além de nossas resistências, elevamos o pensamento até as alturas e rogamos que Tua luz penetre nosso íntimo, dissipando as sombras da desesperança e substituindo-as pela claridade serena da fé. Que nossos corações, muitas vezes enfraquecidos pelas circunstâncias do caminho, possam ser tocados pela presença suave dos amigos espirituais que nunca nos desamparam e seguem conosco, mesmo quando a estrada se faz mais difícil de trilhar. Sabemos, Senhor, que as provas não são castigos, mas sim caminhos que escolhemos para o progresso do nosso espírito. E mesmo quando não compreendemos o motivo da dor que nos visita, confiamos que por trás de cada lágrima repousa uma lição amorosa que visa nosso despertar e crescimento. Dai-nos então a capacidade de aceitar com serenidade os desafios, buscando neles o aprendizado oculto e a oportunidade de vencer a nós mesmos. Mestre Jesus, que conheceste de perto as dores do mundo, que não te afastaste das lágrimas humanas, sê nosso modelo e nosso refúgio. Inspira-nos a seguir Teus passos, a abraçar nossas dificuldades com humildade e mansidão, a não murmurar diante das provas, mas, antes, bendizer a chance de testemunhar nossa fé e nossa fidelidade a Deus. Que possamos lembrar que, se a cruz é pesada, é porque ela ajusta-se à necessidade do Espírito que a carrega e que jamais somos sobrecarregados além de nossas forças. Espíritos elevados, irmãos mais velhos da jornada, que permanecem em vigília amorosa junto à humanidade em sofrimento, intercedei por nós. Visitai nossos lares, nossas mentes e corações, afastando as vibrações de desalento, de angústia e de revolta. Fazei-nos sentir vossa presença amiga, vossa mão invisível a sustentar a nossa, vossa voz silenciosa a sussurrar em nosso íntimo palavras de coragem, esperança e fé. Que nossas dores sejam abrandadas pela compreensão de que tudo passa e que cada noite escura é seguida por um novo alvorecer. Que possamos contemplar, mesmo em meio à tempestade, o brilho de uma estrela que nos orienta e que possamos reconhecer em cada dificuldade uma ponte para a elevação de nosso espírito. Concedei-nos o dom da resignação ativa, aquela que não se resigna ao sofrimento pelo sofrimento, mas que transforma a dor em degrau, o pranto em oração e a queda em recomeço. Senhor, nos momentos em que a solidão apertar nosso peito, quando o silêncio parecer pesar mais do que as palavras, e a ausência de respostas nos fizer duvidar da Tua presença, abraça-nos com Teu amor infinito, que possamos sentir Tua mão sobre nossa cabeça, acariciando nosso espírito como um pai amoroso que consola o filho no momento do medo. Que possamos, no íntimo do nosso ser, escutar o Teu chamado à confiança, a fé que move montanhas,
a certeza de que estamos sob os olhos atentos da espiritualidade amiga. Ensina-nos a olhar para as nossas provas com os olhos do Espírito e não apenas da carne. Que possamos ir além das aparências e ver nas dificuldades a presença viva de uma misericórdia que deseja nos lapidar, não para o sofrimento, mas para a liberdade que nasce da superação. Que aprendamos a bendizer o esforço, a valorizar a luta e a agradecer a cada passo dado, mesmo que entre tropeços, pois sabemos que nenhum esforço sincero se perde no caminho do Espírito. Concede-nos, ó Pai, a inspiração para não fugirmos das nossas provas, para não nos revoltarmos contra o que foi por nós mesmos escolhido antes da reencarnação, mas sim para acolhermos com coragem e fé as experiências que o mundo material nos oferece como instrumentos sagrados de progresso e iluminação. E que mesmo nos momentos mais difíceis possamos erguer os olhos ao céu e dizer: Pai, que seja feita a Tua vontade. Mestre amado, Jesus de infinita compaixão, que passaste entre nós sem jamais desprezar uma lágrima, um gemido, uma súplica silenciosa. Olha por nós, que agora, em oração, te buscamos. Em meio às provações que nos tocam a alma, clamamos pelo consolo que só Tua presença oferece, por aquele alívio que vem não da fuga das lutas, mas da força íntima que renasce quando sentimos Tua presença ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, a manter o coração aberto para o entendimento espiritual, que, em vez de perguntar por que sofro, possamos aprender a indagar com humildade para que serve esta dor. Que a luz do discernimento ilumine nosso caminho e nos ajude a transformar sofrimento em oportunidade, mágoa em libertação e fraqueza em fortaleza espiritual. Que cada desafio, por mais árduo que pareça, nos aproxime de Ti, nos ensine a confiar no invisível e a esperar no tempo certo da providência divina. Dá-nos o bálsamo da esperança, esse perfume suave que conforta os que estão cansados de lutar, os que sentem o peso da jornada e pensam não ter mais forças para continuar. Que possamos sentir a brisa leve da espiritualidade amiga a nos envolver como um abraço silencioso, dizendo em nossa alma que não estamos sós, que nunca estivemos. Que possamos ouvir, mesmo nas noites mais escuras da alma, o eco do Teu convite sereno: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai de misericórdia, afasta de nós o desânimo que paralisa, a descrença que cega e o medo que nos impede de seguir. Ensina-nos a olhar para as dores não como castigos, mas como remédios. Que possamos compreender que a vida no corpo é apenas uma breve estação na eternidade do Espírito e que tudo o que aqui experimentamos tem por objetivo maior a lapidação do nosso ser rumo à verdadeira felicidade. Permite, Senhor, que o nosso espírito se fortaleça dia após dia, que saibamos recolher o ensinamento oculto nas dificuldades do trabalho, nos atritos familiares, nas enfermidades do corpo, na saudade de entes queridos, nos desafios financeiros ou emocionais. Que possamos entender que nenhuma experiência é em vão,
e que todas trazem em si uma semente de renovação. Dá-nos olhos de ver e coração para sentir o que os olhos não veem, mas que o Espírito intui. Amigos espirituais que nos acompanham desde os planos superiores, que conhecem nossas lutas e permanecem ao nosso lado mesmo quando não os percebemos, rogamos vosso amparo. Tocai nossas emoções feridas, iluminai nossos pensamentos quando se obscurecem de dúvidas e levantai-nos quando caímos. Sede como o vento que sopra sem ser visto, mas que alivia o calor da aflição e nos renova o ânimo. Que vossas vibrações de paz e coragem nos alcancem agora, como um bálsamo invisível, mas profundamente sentido. Senhor da vida, que nossa fé não dependa da ausência de problemas, mas da confiança plena de que és conosco em qualquer situação. Que possamos aceitar com humildade o que não conseguimos mudar e trabalhar com determinação por tudo aquilo que estiver ao nosso alcance melhorar. Que sejamos agentes da nossa própria transformação, reconhecendo que com o auxílio divino somos capazes de superar qualquer prova. Mestre Jesus, ajuda-nos a manter a serenidade diante das dificuldades, sem nos desesperarmos ou agirmos movidos pela ansiedade. Que, em vez de nos perdermos em lamentações, possamos usar nossas energias para construir a paz dentro de nós. Que a nossa prece não seja apenas um pedido, mas também um gesto de entrega, uma manifestação de fé viva que aceita a vontade do Pai com gratidão. Conduze-nos, Senhor, pelas estradas da vida, mesmo quando elas se tornarem estreitas e pedregosas, que possamos caminhar com os olhos fixos na meta maior, que é nossa evolução espiritual, sabendo que cada passo, mesmo doloroso, nos aproxima da plenitude, que a coragem substitua o medo, que a confiança tome o lugar da dúvida e que o amor supere todas as sombras da dor. E por fim, nesta parte, pedimos que, se for da vossa vontade, derramai sobre todos os que neste instante também oram, sofrem ou esperam, a paz que excede o entendimento, a força que vence o desânimo e a luz que clareia os caminhos do Espírito. Que nossas dores se tornem aprendizado, nossas quedas se tornem impulsos e nossa fé se torne o farol que nunca se apaga, mesmo nas noites mais longas. Divino Mestre Jesus, que foste o exemplo vivo de serenidade diante das maiores dores, inspira-nos a compreender que cada prova é um instrumento de Deus para o nosso burilamento e que todo sofrimento, quando aceito com fé, torna-se semente de luz em nossa alma imortal. Ampara-nos neste momento em que tantos corações se encontram mergulhados em angústia, procurando um sentido para as lutas que enfrentam no silêncio da alma. Sabemos, Senhor, que as provas que vivenciamos são, muitas vezes, respostas justas da Tua lei amorosa e que, ao nos submetermos a elas, com espírito resignado e coração confiante, colocamo-nos na direção da verdadeira regeneração. Ajuda-nos, então, a não fugir das dores que nos educam, nem das situações difíceis que nos lapidam, que possamos, ao contrário, reconhecer nelas a ação misericordiosa do alto,
moldando nosso espírito para a conquista de valores eternos. Quantas vezes, Mestre, sentimos que as forças nos abandonam, que o fardo parece pesado demais para nossas limitações. Nesses momentos, não permitas que nos deixemos vencer pela amargura ou pela revolta. Semeia em nosso íntimo a certeza de que cada dificuldade tem um tempo certo para passar e que nenhuma dor permanece além do necessário. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que, mesmo sem compreender de imediato, estamos sendo guiados e amparados pelos desígnios superiores. Espíritos de luz, benfeitores do mundo invisível, que operais silenciosamente em nome do Cristo, visitai os lares em sofrimento, as almas em desespero, os corpos abatidos, os corações desesperançados. Levai a cada espírito em prova o consolo, a lucidez e a coragem. Que vossas vibrações penetrem onde nossos olhos não alcançam e transformem as sombras da dor em claridade de entendimento. Que, através da prece, cada um de nós se sinta envolvido por essa corrente de amor e solidariedade que une os dois planos da vida. Senhor, sabemos que muitos buscam forças nas provas sem encontrá-las nas palavras humanas e por isso te pedimos, desperta em nosso íntimo a força silenciosa da fé raciocinada, aquela que nasce da compreensão profunda das tuas leis e se mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Que essa fé seja como rocha firme sob nossos pés, nos sustentando mesmo quando o chão parecer falhar, e como luz em nossas mãos, nos guiando mesmo quando não enxergamos a saída. Dai-nos, Mestre, a capacidade de encontrar alívio nas coisas simples, no sorriso de um ente querido, no abraço silencioso de um amigo, no nascer do sol que anuncia um novo dia, na leitura edificante que consola, na música serena que pacifica o espírito. Que saibamos reconhecer as pequenas bênçãos que nos são ofertadas a cada instante como remédio suave para nossas inquietações. Não nos deixes esquecer que, para além da matéria, somos espíritos imortais, herdeiros da luz, criados para a perfeição, e que nada neste mundo tem poder de destruir aquilo que em nós é eterno. Que, em meio às lágrimas, lembremo-nos sempre de que estamos apenas em trânsito pela terra e que cada prova vencida com dignidade será uma vitória luminosa para nossa consciência espiritual. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos também ser fonte de apoio para aqueles que caminham ao nosso lado. Que não sejamos apenas os que pedem, mas também os que consolam, não apenas os que choram, mas também os que enxugam as lágrimas do outro. Que aprendamos a amar, mesmo quando nos sentimos incompreendidos, a perdoar, mesmo quando feridos, a estender a mão, mesmo quando estivermos frágeis. Porque sabemos que o amor é a mais poderosa força do universo e que ele é o único capaz de transformar, curar e libertar. Que estejamos atentos às oportunidades de crescimento espiritual presentes nas situações difíceis. Que saibamos ouvir mais e julgar menos, compreender mais e exigir menos, agradecer mais e reclamar menos.
que mesmo diante da dor possamos vibrar em gratidão, pois temos a chance bendita de recomeçar, de reconstruir e de transformar nossa jornada. E quando o cansaço for grande e sentirmos que as forças estão a esmorecer, ajuda-nos a lembrar da Tua presença ao nosso lado. Que possamos fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma para Te sentir, Mestre querido, caminhando conosco, segurando nossas mãos, amparando-nos nos momentos em que acreditávamos estar sozinhos. Senhor Jesus, luz que nunca se apaga, presença constante mesmo quando os olhos do mundo não Te percebem, envolve-nos agora com Tua paz sublime. Que neste instante de recolhimento possamos sentir o Teu amparo profundo e silencioso, fortalecendo nosso espírito e restaurando nossas esperanças. Somos ainda frágeis, aprendizes da vida, que tropeçam diante dos próprios limites, mas que desejam sinceramente crescer e servir. Mestre amado, diante das tribulações que se multiplicam no cotidiano, ensina-nos a manter o equilíbrio interior. Que possamos viver cada experiência com a certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus e que tudo contribui para nosso bem maior, ainda que momentaneamente nos cause dor. Que aprendamos a silenciar as queixas e a cultivar a gratidão, mesmo nas provas, pois é nos momentos difíceis que a alma se torna mais receptiva à luz e ao progresso. Concede-nos a serenidade necessária para acolher os desígnios divinos com coração aberto. Que a dor não nos endureça, mas nos sensibilize. Que a perda não nos feche, mas nos abra para novas compreensões. Que o sofrimento não nos isole, mas nos aproxime de outros corações em prova. Que possamos reconhecer na dificuldade um chamado à humildade, um convite ao amor desinteressado, uma chance de renunciar ao ego e abraçar o próximo com mais compaixão. Bons espíritos, mensageiros do bem, que operais em nome do amor maior, ensinai-nos a paciência diante do tempo, que possamos esperar com fé, sem desespero, o momento certo da resposta, do alívio, da transformação. Ajudai-nos a entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que muitas vezes aquilo que nos parece demora é, na verdade, preparação para algo melhor, mais elevado, mais alinhado com as necessidades do Espírito. Mestre de Nazaré, quando a angústia nos visitar em silêncio, sem causa aparente, toca nosso coração com Teu consolo invisível. Quando a solidão for companheira persistente, preenche nosso espírito com Tua presença. Quando nos sentirmos perdidos, sem direção, que possamos lembrar que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que, ao Te seguirmos com confiança, nenhum obstáculo será maior que a força do Teu amor em nós. Que os exemplos do Teu Evangelho possam ser nosso norte nos momentos de indecisão. Que aprendamos a responder à ofensa com o silêncio, ao ataque com a mansidão, à ingratidão com o perdão. Que possamos transformar a dor em luz, a incompreensão em compaixão e o desalento em fé ativa. Que não nos esqueçamos de que muitas vezes a maior vitória é manter a paz mesmo quando tudo nos convida à revolta. Senhor, fortalece em nós a consciência de que cada um carrega o fardo que precisa e que mesmo quando o peso for grande,
ele se ajusta às nossas necessidades de evolução. Que possamos ajudar uns aos outros nessa caminhada, oferecendo nosso ombro, nossa escuta, nossa oração. Que o bem que praticamos retorne a nós em forma de consolo e paz, e que o mal que porventura recebamos possamos transmutar em compreensão e aprendizado. Dá-nos o entendimento, Mestre, para discernir entre o que nos cabe mudar e o que precisamos aceitar. Que saibamos agir quando for hora de agir e aquietar-nos quando o melhor for esperar. Que possamos perceber que há valor no silêncio, sabedoria na espera e bênção nos caminhos que ainda não compreendemos. Que não desanimemos diante do que parece estagnação, pois o espírito avança mesmo quando o corpo repousa. Ampara, Senhor, todos os que sofrem neste instante, aqueles que enfrentam a dor física prolongada, os que passam por lutas emocionais silenciosas, os que se sentem sem saída diante das provas materiais. Que cada um possa receber, conforme o merecimento e a necessidade, o alívio espiritual que fortalece, a presença amiga que consola e a luz da esperança que renova, e que, em nossos corações, possa florescer a certeza de que nada está perdido quando confiamos em Ti, que nenhum sofrimento é em vão, que nenhuma lágrima se derrama sem propósito e que todo passo dado com fé nos aproxima da vitória do Espírito sobre a matéria. Que possamos seguir firmes, com humildade e coragem, certos de que o amparo divino jamais nos abandona. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, que governas os destinos do universo com justiça e misericórdia, aqui estamos, ainda em oração, entregando-te nossos corações, nossos pensamentos, nossas aflições mais íntimas. Que esta prece se eleve como perfume suave aos céus, levando consigo nossas dores, nossas esperanças e nossa sincera vontade de crescer espiritualmente, mesmo em meio às provas da vida terrena. Mestre Jesus, cuja presença ilumina os caminhos escuros da existência, suplicamos que fortaleças nosso ânimo diante das dificuldades, que jamais nos falte a coragem de continuar, mesmo quando os ventos contrários ameaçarem apagar a chama da nossa fé. Que saibamos, diante de cada obstáculo, afirmar com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Que essa certeza nos sustente, mesmo quando as forças parecerem esgotadas, mesmo quando tudo ao nosso redor pareça em ruínas. Ensina-nos, Senhor, a arte da confiança plena, que possamos, como crianças diante do Pai amoroso, entregar nossos temores e nossos pesos sem resistência, certos de que seremos cuidados. Que aprendamos a calar o desespero com o som suave da prece, a substituir a inquietação pela paciência e a trocar a ansiedade pelo trabalho no bem. Que a esperança não seja apenas palavra, mas sentimento vivo em nosso peito, sustentando-nos nos dias difíceis. Espíritos elevados, trabalhadores do bem, que vos dedicam em nome do Cristo ao alívio das dores humanas, agradecemos por vossa presença constante e silenciosa, pelos passes espirituais que nos renovam o ânimo, pelas intuições que nos guiam, pelos fluidos de paz que nos envolvem, mesmo quando não percebemos.
que possamos ser mais sensíveis à vossa presença, mais receptivos ao vosso amparo, mais comprometidos com a nossa própria melhoria moral, para que sejamos dignos da assistência que recebemos. Senhor, que possamos sair desta oração com o coração fortalecido, que levemos conosco a lembrança de que não estamos sozinhos, de que nossos passos são acompanhados por olhos amorosos, que mesmo nas noites mais densas, há estrelas nos guiando do alto. Que o Evangelho de Jesus seja o farol que orienta nossa travessia pelas tempestades da existência e que, ao final da jornada, possamos olhar para trás e reconhecer que cada dor foi um mestre, cada lágrima uma semente de luz. Permite-nos, ó Pai, viver com mais fé, mais serenidade e mais amor. Que a cada novo desafio possamos buscar Tua presença antes de qualquer desespero. Que a prece se torne nossa companheira constante, nossa ponte com o mundo espiritual, nosso remédio nas horas de sofrimento, que através dela sintamos o toque de Tuas mãos invisíveis nos acolhendo, nos sustentando e nos guiando. E quando vierem as provações mais duras, aquelas que testam profundamente nossa fé, que possamos ainda assim manter o espírito confiante, que não percamos a luz interior, que não desistamos da caminhada e que saibamos que tudo, absolutamente tudo, está sob o olhar amoroso do Criador. Que tenhamos a humildade de aceitar, a sabedoria de compreender e a força de continuar, pois o destino do Espírito é a luz e nenhum sofrimento é maior que a promessa da regeneração. E assim, Senhor, com a alma banhada na vibração da Tua paz, encerramos esta súplica, não com tristeza, mas com o coração renovado, na certeza de que fomos ouvidos, que esta oração se transforme em ação, em transformação íntima, em passo firme rumo à nossa reforma espiritual. Que possamos ser instrumentos da Tua paz no mundo, levando consolo onde houver dor, esperança onde houver desespero e fé onde houver dúvida. Assim seja.